Fala, pessoal, daqui pra assistir o vídeo É possível curar a morte? Ciência do canal. Ciência Todo Dia. E coloca a gente. Eu tô fazendo live sozinha. Não é isso, não. Não, é que eu fui tava- sozinha, tipo... Não, eu fui embora sozinha, entendeu? Aham. Eu tô falando. É possível curar a morte? O que seria curar a Por boa morte? parte da história que é humana, curar? essa era uma pergunta meio boba. E a Curar? resposta era A palavra. óbvio que não. A ideia de superar a morte era fruto de Ah, histórias de fantasia como Frankenstein. Não só era Frankenstein. impossível Tá, curar a errado. vou morte, fazer um Tá. contextamento. Tá, bem-vindo, boa noite. Bem-vindo, boa noite. Gente, se for a mesma pessoa, já... Se for a mesma pessoa, já dá tchau. Curar a morte seria o que eles estão querendo fazer, que é pegar e botar numa máquina? Ah, tipo isso. Seria isso? Será? Pode ser, pode ser. É que eu vi uma série que o pessoal usava tipo um chip de backup. Perdão, não sei, sei aí o eu que não é. sei. Vamos lá. como muitas doenças eram sentenças dela. Mas nós vivemos em um mundo pós-medicina Isso, moderna. transferir com avanços consciência, sem isso. Seria precedentes. tipo isso. Avanços tão profundos que hoje em dia nós até precisamos redefinir o que significa morrer. Então, talvez pela primeira vez na Vai. história, perguntar se é possível curar a morte não é mais apenas uma pergunta metafórica, e sim uma questão real que pode ser estudada. Até porque nós já É bizarro. conseguimos reverter estados que no passado eram considerados morte. Mas vamos entender melhor essa vegetativo? história. A né, vida e a estado morte sempre foram vegetativo compreendidas de maneiras distintas em diferentes culturas, religiões e sociedades. Os egípcios consideravam o coração como o centro da vitalidade humana. Já culturas japonesas conectavam a ideia de vida com as vísceras e o abdômen. Aham. E essa diversidade de perspectivas, muito além de uma curiosidade histórica, mostra que Ah, a linha entre a vida e a congelamento. morte nunca foi exatamente óbvia. A fonte definitiva da nossa vida, da nossa identidade, ou da nossa alma, se você preferir, nunca foi bem definida. Mas o que sempre foi verdade é que nós morremos. E que ritos para lidar com esse fato são tão antigos quanto a própria humanidade. Existem registros de rituais para marcar Por a morte. sinal, falando em ritos, tá pensando que o rito de perpetuar é muito legal. Tipo o mexicano, Ah, você sim. perpetua Sim. as gerações. Aham. Eu acho isso muito legal. Por quê? Porque Clara não sabe nada sobre os avós mortos. Isso Por quê? Porque os pais não têm cultura de perpetuar os próprios pais. é verdade. Que já foram, tipo, antes de você nascer. Eu tô falando, tá? Uhum. Porque eles foram antes de eu nascer. Então eu não Aí não conheci, por fala exemplo, minha sobre, avózinha, eu sei quem foi. A que viveu. Uhum. Mas quem já foi, eles não falam muito sobre. Eu também não. Então, tipo, você perde essa coisa dos seus antepassados com muita facilidade. É verdade. E você não tem como passar pra frente. Você tem que primeiro É perguntar verdade. se não morreu, tipo, pra quem não morreu antes, que Antes. eles morram. Senão não vai passar pra É nem. verdade. Acabou. Aproveite e pergunte. Entendeu? Porque aí eu pergunto também. É bizarro. Essa técnica de congelamento que tu tá falando é que nem aquela técnica do filme De congelar pra O depois Vingador do, Vingador do aproveitar Futuro. isso. É com o Sylvester Stallone, que ele é congelado, que ele é policial, e aí tem o Mas Wesley aí não faz Snipes sentido, também. né? Porque a pessoa é velha. Tá doido? É só se fosse pra, tipo, guardar ela velha pra depois pegar alguma coisa quando já tiver tecnologia eficiente. Pode ser. O cabelo Desde tá o período estiloso. paleolítico, há dezenas de milhares Tá de meio- anos. Os egípcios né? viam na mumificação uma ajuda para que a pessoa falecida pudesse navegar pelo pós-vida. E, no processo, desenvolveram diversas maneiras de impedir que o corpo começasse a putrefação. Mas um ponto de virada na relação da humanidade com a morte veio na década de 1960. Até o começo do século XX, uma Olha. pessoa caída no chão, sem batimentos cardíacos e sem Ah, respiração, tá. era Morreu. considerada morta. Aham. E Mas na não metade é do bem século isso. XX, máquinas capazes de manter o coração e os pulmões de pacientes em estado crítico foram inventadas. O uso principal delas era em cirurgias delicadas, mas Sim. a própria existência delas abria uma possibilidade curiosa. Porque com elas, era tecnicamente possível impedir alguém de morrer. Pelo menos se nós pensarmos na morte como o fim dos batimentos cardíacos e da respiração. O suporte Por artificial da vida sinal, o tanto de gente que deve ter tido um troço foi enterrado e tava vivo. Nossa, nem falo. O tanto de gente que isso deve ter acontecido. Aí você imagina, tu acorda enterrado e tu morre enterrado. Exatamente. Caralho, pior No morte. caixão, entendeu? Pior Putz, morte. é louco. Cultura ocidental, no geral, gosta de anestesiar muitas questões da vida.
Então, não lidar com a dor de falar sobre os entes mortos, eu acho que tem a ver com isso. Pode ser. Pode ser também. Acho que quem fugiu muito disso foi justamente a mexicana, né? Porque o oriental, eu acho que tem essa mania, essa mania é ótima, essa cultura de perpetuar também. Não sei se todos. Mas a mexicana foi a que A mexicana é a saiu mais disso, forte, né? É. Aqui no Ocidente. Real, a gente não Morte gosta como muito o de fim morte. dos batimentos cardíacos e da respiração. O suporte artificial da vida atingiu o ponto de suspender a morte de forma quase indefinida. Só que essa ideia não era exatamente útil. Não é porque nós podemos retornar com os batimentos cardíacos ou com a ventilação de um paciente que ele tem chances reais de se recuperar como era antes desse evento acontecer. E isso fica ainda mais claro se nós imaginarmos um caso extremo. Nós até poderíamos usar essas máquinas para manter um corpo sem atividade em regiões cerebrais importantes, ou sem consciência, funcionando em algum nível. Mas em nem todos os casos seria possível se recuperar desse estado. Mas então, onde exatamente fica a linha que separa estar vivo de estar morto? Foi essa pergunta que levou o comitê ad hoc da Escola de Medicina de Harvard a criar um novo critério para definir o que significa morrer. Esse comitê publicou em 1968 uma definição Morrer é de quem coma tá morto. irreversível para definir morte encefálica. O encéfalo, toda a massa de sistema nervoso que está dentro do nosso crânio, e em especial o tronco encefálico, é a parte do cérebro responsável pelas funções vitais básicas. E a lógica aqui é simples. Um paciente sem funções encefálicas específicas nunca vai conseguir se manter vivo sem a ajuda de máquinas. E mesmo com máquinas, as chances de ele acordar são muito remotas. Você já parou para pensar que quase tudo que a gente usa hoje em dia É o curso aí, tá na link na descrição. Mas aí, É. Pode falar. entendi o questionamento do até onde a pessoa tá. Porque pra mim, tá morto é quando tá morto. Aham. Mas nesse caso seria como quando as pessoas, tipo, estão numa situação em que você já pode chegar e falar assim, olha, não tem mais muito o que fazer. Vocês querem desligar as máquinas? Eu acho que é isso. É isso, né? Eu acho que é Tipo, isso. chega um momento que Chega nesse você ponto. desligar. Aham. Porque Passou a pessoa tanto tá tempo ali que a que expectativa pra voltar é mínima, mínima. né? Seria tipo isso. É. E aí você tem meio que uma permissão Uhum. de desligar porque é as máquinas que estão fazendo tudo. Exatamente como no filme, como Tipo, se num fosse, coma. Ali e um se coma fosse bem... verdade. Isso. E se fosse que eles verdade iam com a Reese desligar lá. Witherspoon. Que nem ficou muito Isso. tempo, mas tudo bem. Eu É só também pra, achei que tipo, ficou pouco tempo, é só pra mas, amenizar, na verdade, o exatamente. sofrimento. Tem gente que Aham. sofre muito, né, gente? Não dá pra Não, o saber, que de aconteceu fato. com o Steven Seagal num filme que ele entrou em coma e depois ele voltou. Ele tava com umas máquinas. Oi, Ele tava em Felipe, coma. boa noite. Boa noite, Felipe. porque o tempo não para. E agora sim, Tempo. de volta ao vídeo. Foi uma das primeiras vezes na história que a palavra morte, que pode significar muitas coisas, ganhou um significado científico mais concreto, no sentido de ser mais limitado e também quantificável. Tá. E a ideia de redefinir a morte em torno das atividades encefálicas foi amplamente aceita pelos mais diversos institutos ao redor do mundo, e até serviu de base para legislações que precisavam definir precisamente o que significa proteger a vida. Mas isso não impede que perguntas ainda mais profundas continuem pairando no ar. Porque se já é desafiador entender o quanto dessa atividade neural é necessária para considerar alguém como morto, então imagina para considerar como vivo. E a própria visão da sociedade Verdade. mudou muito com essa nova definição, que revolucionou até a doação de órgãos. Com a morte da função tá. cerebral, atingimos um ponto sem retorno. Não é mais possível existir um eu consciente, mas biologicamente ainda é permitido manter esse corpo funcionando. Inconsciente, mas fisiologicamente vivo. É essa definição que Caralho, permite que que a porra, doação que- de órgãos aconteça sem agredir, por definição, o Ah, conceito tá. atualmente aceito de uma pessoa viva. Por mais que o momento da morte e até Que mesmo de loucura! vida possam ser discutidos, os métodos, sinais e sintomas aceitos para dar esse diagnóstico do ponto de vista médico e legal são precisamente determinados. Mas e quanto a um caso não tão extremo quanto a morte cerebral, mas que Gente, eu tô chocada Não, que é. realmente é uma coisa discutível. É, Que pra mim, tipo, morrer é quando tá morto. tipo, Sei a pessoa lá. já não tá mais ali. É, não- porque como a gente não tem a Não. coisa científica ali, né? O respaldo É. científico que a gente saiba, assim. Putz! Putz! Sabia Eu nem que era também. uma questão. Eu também não sabia que era uma ainda é questão. extremamente perigoso. Por exemplo, uma parada cardíaca.
As células do coração são músculos extremamente resilientes, e essas células, em geral, se mantêm relativamente viáveis por um bom tempo depois da parada. É justamente por isso que é possível reverter a parada cardíaca usando eletricidade. O coração é formado por músculos que se contraem em resposta a um estímulo elétrico, mas é possível tentar reestabelecer o ritmo cardíaco através de eletricidade de forma artificial. Esse procedimento é conhecido como desfibrilação, e o equipamento responsável por isso é o desfibrilador. Mas aqui tem uma pergunta implícita. Se o coração se mantém viável o suficiente para ser reanimado, mesmo minutos depois de uma parada cardíaca, por que ainda assim é tão difícil de ressuscitar alguém? A resposta está na função do coração. As células do corpo humano precisam de nutrientes e também trocar oxigênio por gás carbônico regularmente. E tanto a entrega de nutrientes quanto a troca gasosa são mediadas pelo sangue, que por sua vez é bombeado pelo coração. Sem o coração realizando seu trabalho, começa a falhar a oxigenação do sangue nos pulmões e a faltar oxigênio e nutrientes para as demais Até aí eu células. sei. E isso começa a causar um colapso de todos os tecidos que formam o nosso corpo. A questão Foi. É porque eu estudei. Não, sim. células. E isso começa a causar um colapso de todos os tecidos que formam o nosso corpo. A questão é que diferentes células têm necessidades diferentes de oxigênio. E aí Alguns fica mais órgãos do difícil. nosso corpo conseguem ficar quase 1 hora ou mais sem oxigênio e E ainda uns se recuperar. pouquinho, E né? esse Aham. tempo pode ser estendido ainda mais artificialmente, como através da refrigeração dos órgãos, que reduz o consumo de oxigênio e nutrientes. E é inclusive esse fato de que alguns órgãos são capazes de suportar a falta de oxigênio por longos períodos de tempo que torna o transplante de órgãos possível. Sim. Mas existe uma grande exceção. O próprio coração, que é muito sensível à falta de oxigênio, mas também o cérebro. E é nele que nós vamos focar agora. O cérebro consome quantidades desproporcionais de nutrientes e oxigênio para o seu tamanho. Cerca de 20% da energia que o seu Vai corpo tudo usa pra lá? vai para Caraca. o cérebro, que corresponde em massa a cerca de 2% do corpo. Poucos Nossa, minutos sem absurdo, oxigênio, né? isso é, É. poucos minutos sem o coração batendo, podem causar danos irreversíveis ao cérebro. Alguns estudos observaram que apenas 30 segundos após uma parada cardiorrespiratória, quando o cérebro deixa de receber o sangue bombeado pelo coração, a atividade cerebral, que se esperaria diminuir, aumenta bruscamente. Os neurônios, com os seus axônios e dendritos, carregando eletricidade Como se para fosse se um colapso comunicar mesmo. através de É. sinapses nervosas, atingem um pico de atividade elétrica. E em estudos com animais foi observado que neurotransmissores como serotonina e dopamina são liberados Ficam em doidão. grandes quantidades. E Tá quem loucaço. sabe esse estado alterado pode ser uma das explicações para as experiências de quase morte que muitas pessoas relatam. Ainda não temos uma resposta definitiva do porquê disso É, porque não acontecer. dá pra Talvez também seja uma tentativa final do saber. corpo de reagir à falta de oxigênio. Poucos minutos depois de uma parada cardíaca, os neurônios começam a morrer por falta de nutrientes que o sangue deixou de enviar, o que é muito mais rápido do que os outros órgãos. E é nesse ponto que nós encontramos um limite inflexível entre a vida e a morte. Um tipo de morte irreversível não pelas capacidades médicas, e sim por causa das leis da física. Uma das principais características de uma Leis da física. Gente, Leis da física. eu quando começo a ir pra esses lados, assim, do corpo, eu fico, cara, é impossível. Impossível que a gente exista. É impossível que tudo seja Não, do jeito cara. que é, cara. Olha isso, sabe? Não, Como tudo cara, funciona. que isso, cara? Pô, é tudo tão... Sabe? Sim. Como que o corpo faz tanta coisa assim? Ah, faz muita coisinha, né? E Isso é um- são muitas coisinhas. E um precisa do outro, que precisa do outro, precisa do outro, E gente. precisa de não sei o que, de Impossível. não sei o que lá, pra se juntar É e fazer não sei o impossível. que e fazer não sei o que lá. É impossível o negócio. flexível entre a vida e a morte. Um tipo de morte irreversível não pelas capacidades médicas, e sim por causa das leis da física. Uma das principais características de uma célula viva é que ela se separa do ambiente. Ela consegue controlar quais substâncias entram e quais substâncias saem da sua membrana. E isso é uma estrutura extremamente organizada. E segundo as leis da termodinâmica, manter uma coisa organizada desse jeito, como uma célula, gasta bastante energia. E é por isso que as nossas células precisam do oxigênio e nutrientes do sangue, para lutar contra a tendência natural do universo que eventualmente leva tudo à desordem. Quando a falta de nutrientes e oxigênio fica drástica demais, a célula perde a capacidade de manter a membrana que a separa do ambiente. E então, ela é destruída por processos de morte celular. E uma vez que uma célula é celular. destruída desse jeito, é impossível reverter esse dano. E se células suficientes forem destruídas no cérebro, é impossível de reverter esse estado. Não importa qual definição de morte nós estejamos usando para embasar nossa discussão, essa é a causa final e biofísica da morte, que é a quebra das barreiras que separam um número suficiente de células do ambiente, a ponto de encerrar as funções de um órgão vital. Uma vez que as células começam a sofrer processos de morte celular,
esse é o ponto em que a morte de fato começa. No caso do encéfalo, a atividade cerebral começa a diminuir consideravelmente. E como consequência, os músculos do corpo passam a ficar menos ativos, em um estado de relaxamento. E em seguida, por ação da gravidade e a interrupção da circulação sanguínea, a pele começa a ficar pálida. E sem sangue circulando, a temperatura corporal diminui. E após algumas horas, é atingido o chamado rigor mortis, em que os músculos ficam contraídos involuntariamente. E o corpo fica duro até as fibras serem degeneradas e relaxarem novamente. E tudo isso é consequência do fim dos processos físico-químicos que mantêm as células do nosso corpo ativas. Ou, em outras palavras, vivas. E aqui nós atingimos a última parada. O verdadeiro ponto de não retorno. Não é possível reverter a morte celular com a tecnologia que nós temos hoje. Então, se nós buscamos curar a morte algum dia, nós precisamos aprender a impedir a morte celular a qualquer custo, para só depois aprender a religar um cérebro desligado. Mas aqui tem um porém. Reverter a morte celular também pode ser extremamente perigoso. Até porque uma doença que busca fazer exatamente isso é o câncer. E sendo honesto, nós não temos a menor ideia de como religar um cérebro. O nosso entendimento do cérebro não está nem perto de ser capaz de explorar essa ideia realmente sobre curar então, a por morte, hora, tá? a esperança de alguns está na ideia de preservar as células do corpo até que uma tecnologia capaz de reverter qualquer morte seja inventada. Essa é a ideia da criogenia. E tem gente pagando milhões de reais para terem seus corpos, ou pelo menos os seus cérebros, nas versões mais baratas, preservados. Pelo menos em teoria. A ideia é simples. Imediatamente depois de uma morte por alguma doença séria e atualmente incurável, o corpo ou só a cabeça do paciente são congelados. Mas aqui as coisas ficam bizarras. A ideia é só ressuscitar a pessoa congelada quando a nossa tecnologia, que ainda não nos permite ter nem ideia de como fazer isso, ficar avançada o suficiente para curar a condição que matou o paciente pela primeira vez. Tem gente que Na realmente é prática, maluca. nós não temos a menor ideia de se esse tipo de congelamento serve para preservar a vida das células. E é bem possível que assim que o corpo seja reaquecido, as células morram no processo. Na verdade, a própria criogenia já causa morte celular. E inclusive eu tenho um vídeo só sobre criogenia. Olha. E mesmo assim, a ideia, apesar de ser usada, também não é sem precedentes. O mais próximo que a ciência chegou de realizar criogenia com sucesso foi com o congelamento do rim de um rato, que voltou a funcionar depois de ser aquecido e transplantado para um novo rato. Olha. Mas o detalhe Caraca, é que o rim ainda estava com as suas células vivas antes do congelamento. Então, É possível curar a morte? É A diferente. resposta é Porque a que pessoa já depende morreu, do que você né? define como morte. E até como vida. Porque nós já conseguimos reverter cenários que antigamente seriam considerados o fim. Mas quase como um paradoxo, uma parcela dessa discussão também depende do nosso entendimento de onde exatamente que é o começo da vida, que ainda é um debate que divide muitas opiniões. E quem sabe, conforme a tecnologia avance, nós também vamos conseguir reverter quadros que hoje parecem impossíveis. Mas o que eu espero que esse vídeo tenha conseguido ajudar a entender é que, mesmo assim, existem limites para a vida. Limites que atualmente são físicos. Ou, até melhor, termodinâmicos. É impossível para nós hoje revertermos a morte a nível celular. Então, quem sabe, o segredo no futuro está em impedir que ela aconteça. Acho Muito complexo, obrigado. né? Bem complexo. E até. E realmente, só impedindo que aconteça. Até então, porque E. eu achei que fosse ir por um outro caminho, mas não, é realmente reverter Ou então, a morte. ou então gente. é tipo, Que loucura. produzir alguma coisa que repare as células. Pois é. Aí eu acho que as pessoas estão querendo muito também. Porque, É. vamos lá, por que vocês querem viver tanto, vai? Pra quê, gente? É porque Tá assim, caos tudo bem, no mundo, vai. pra que Eu quer acho, viver nesse caos? eu acho que assim, tem toda uma questão de crenças e tal. Dependendo da sua crença, morrer não vai ser ruim. Exatamente. Tipo, é ruim pra quem fica, gente. Pra quem vai. É tranquilo. Pra Em quem conceitos, dependendo do que você acredita, é bom. tranquilo. Você já viveu muito, vamos botar assim, tá? Não tô falando de pessoas novinhas e tal, assim. Pois já foi, entendeu? Tá tudo bem. O problema é quem fica, Quem vai fica que sente sofrer, os falta, velhinhos, entendeu? quem sofre. Agora, a pessoa morreu de... Tudo bem, né? Tem a questão do câncer deles, dando exemplo de doença, né? Sim, É meio foda mesmo. é meio complicado, mas Mas assim. aí a pessoa parou de sofrer, pelo menos, né? O negócio é que tem que reverter é o câncer, né? Tem que reverter a doença. É a doença. Tem que impedir que a doença Evolua. não queira reviver uma pessoa, não queira curar a morte, queira curar o que já tem, que ninguém consegue descobrir essa porra dessa caralho assim, de câncer. Queira curar as pessoas do que Cura o tá que fazendo existe. elas morrerem. tá Exato, ligado? e não a morte delas. E não a morte. Tipo, que são as doenças. Porque
acidente, mas não tem o que fazer. O tanto de doença O aí negócio é que não tem descobrir- cura pra porra, Exato. sabe? Isso se vocês não tiverem teoria da conspiração, entendeu? Porque tem gente que acredita que a teoria da conspiração que tem doenças que eles não param de... que eles não descobrem a cura, que é para manter a galera controlada, até, né? Para não se Exatamente. hiperpopular. Para Exatamente. não ter muita gente velha, né? Mas aí é conspiração de cada um com o seu. Cada um com o seu. Enfim. Ele terminou com o tratamento, agora irá. Ah, tá. Minha mãe teve de mama. Tá. O negócio é isso, é que não volte. É que não volte. Essa coisa que é foda. que não volte. Sei que existem muitas pessoas ateus, como o Sheldon, que querem viver numa época de tecnologia mais evoluída. Na série mesmo ele planejava congelar o cérebro. Aí essas pessoas ficam procurando aí o que aí querem. tudo bem, mas assim, gente, tem tanta coisa que se tem que procurar a cura, sabe? Que é muito importante. Tipo, é muito mais importante a cura do que alguém vive. Tipo, eu entendo. Tá Eu morto. entendi aí o negócio de Aham, ver a ideia. coisas lá pra frente. Ah, meu filho, então, desce agora. A culpa é tua que nasceu agora. Você que quis descer É, tu agora. que quis descer. Pô, Ah, vai ficava lá. Ah, mas eu não acredito. Então, vai cagar. Brincadeira. É. Ah, não tem o que fazer. É isso, você tá vivendo É agora. sobre, pô. E vamos... E aí? Congele seu cérebro, então. É. E espera. Quem Espera. sabe em 3.200, se ainda existe um Aham. planeta, tu não reviva aí. Exatamente. Ou não, Enfim. porque se você tiver com o cérebro morto, talvez não vá, porque até então ninguém sabe como fazer. Mas vai que, né? Enfim, gente, Enfim, muito complexo. gente, eu achei complexo também, achei mais importante ver as coisas de agora. Mas é isso. Não, eu sobre. achei que fosse ir por um outro lado, mas é literalmente reviver, gente. Vai virar zumbi. Enfim, gente, esse foi o React de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, Deixa o like, se não é um canal, se inscrito e... compartilhe para ajudar. Valeu! Bye.